Senhor, Senhor, fala comigo. fala comigo. Fala, Deus. Fala, Deus. Usa a tua filha Usa a tua filha nessa noite. nessa noite. Me usa Me usa agora agora como boca como boca sobre a vida sobre a vida da pastora Elis da pastora Elis e de toda a sua família. e toda a sua família. Porque eu profetizo Eu profetizo com a minha boca com a minha boca agora. agora. Então profetiza aí, vai. Isso. Isso. Deixa Deus usar a sua boca para mover os ossos. Deixa Deus usar a sua boca para entrar onde o Senhor quer entrar. E se Deus falar contigo nessa noite, entrega tudo. Porque o que Deus libera na tua boca é nada mais e nada menos daquilo que você está construindo como porção dobrada. Porque toda semente que é lançada sobre o altar, ela volta. Toda palavra lançada sobre o altar, ela tem dupla, ela volta. Deus, por meio do teu Espírito, que é santo e que é fiel, por meio, Deus, da tua palavra, que é santa e que é fiel, por meio da tua presença, que é santa e é fiel, fala com essa casa, fala com o teu povo. Usa a tua filha, Senhor Deus, com poder e graça. Fala aos nossos corações, pois desejamos e almejamos ouvir a tua voz. Você que pode aplaudir Jesus de Nazaré. Aleluias. Eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Bom, né? Estarmos aqui mais uma vez. Aleluias. Força vazia, hoje não tô não, né? Aleluias. Eu louvo ao Senhor por mais uma oportunidade de estarmos aqui trazendo a palavra do Senhor. Não é fácil, mas o Senhor ele não procura os desocupados, ele procura os disponíveis. Aleluia. E nós estamos aqui nessa noite para glorificar o nome do Senhor. Eu quero convidar você a abrir as nossas Bíblias em Gálatas, lá no seu capítulo de número 6. Aleluia. O Senhor está neste lugar, aleluia. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do nosso Senhor. A Ele toda a honra e toda a glória e toda a adoração neste lugar. Tudo aqui é dele, tudo é para Ele, tudo é por causa dele, aleluia. Gálatas, aleluia. Está lá antes de Efésios, igreja. É um livrinho bem pequenininho. Se eu não me engano, é o 48º livro. Aleluia. Depois de Coríntios, em Efésios aí. Está no meizinho. Lá para as 1.500 gordurradas números da Bíblia. Aleluia. Que diz assim a palavra do Senhor. Amém? É pequenininho. Gálatas, no seu capítulo 6, no versículo de número 9. Que diz assim a palavra do Senhor. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e não, se não houvermos desfalecido. Gálatas, no seu capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Em outras traduções diz, e não nos desfalecemos de fazer o bem, pois se não desistirmos, colheremos no tempo certo. E você se assenta glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Gente, eu quero glorificar a Deus pela vida de uma preciosa, né? Que me presenteou com uma Bíblia muito bonita, né? Azul ainda, gente. Olha que coisa linda, ó. Deus abençoe a vida da gente Aparecida. Ela viu aqui uma Bíblia, né? Que quarta-feira passada, pastor, eu confundo. É uns nomes muito chiques que a Bíblia tem. A Bíblia é Leque e os nomes
meio estranho, assim, que a minha Bíblia é de estudo, né? Que eu ganhei do Gabriel. Eu falei, Gabriel, você faltou na minha vida e eu continuo lendo sua Bíblia para você retornar, em nome de Jesus. E aí, ela me presenteou com essa Bíblia, mas glorificado seja o nome do Senhor. Igreja, é uma palavra assim, bem pequenininha, né? Um versículo bem pequenininho, mas ele fala muito aos nossos corações. E durante esse dia de hoje, durante a tarde de ontem, eu pude estar falando com o Senhor por intermédio dessa palavra. O Senhor falou no meu coração. E eu quero compartilhar com a igreja aquilo que o Espírito Santo do Senhor testificou em mim. Gálatas, no seu capítulo 6 ao 9, fala lá, né? Que nós não devemos cansar de fazer o bem, porque ao seu tempo ceifaremos. Abril nós estamos falando em tempo de colheita. Abril é o mês de tempo de colheita. Mas ali, aonde que fala colheita aqui em Gálatas? Nós vamos aqui, no decorrer da mensagem, você vai entender o que o Espírito Santo de Deus quer falar conosco. Falamos de colheita nesse tempo, mas aqui em Gálatas fala se nós não cansamos de fazer o bem no tempo certo. Aqui já vem uma palavra-chave, né? Essa palavra ela traz uma mensagem muito real em nossas vidas, em nosso meio. Estamos em um tempo onde plantamos com lágrimas, plantamos no meio de um tempo seco, plantamos no meio de uma escassez. Estamos num tempo onde muitas pessoas têm plantado em lágrimas. Mas essa palavra ela nos diz lá desde o começo que mesmo que você pode estar plantando em lágrimas, nós não devemos nos cansar. E aqui Deus está dizendo e trazendo para nós como resposta. Só que há um perigo muito grande nesse processo. E Deus está trazendo para nós esse entendimento nessa noite. Que se desistir antes de colher, nós não colheremos. Por isso que a palavra fala, não nos cansamos, não nos desfalecemos. O Senhor está querendo trazer para nosso entendimento nessa noite que há um perigo muito grande também nesse pequeno versículo. Há um perigo muito grande que quer dizer, se você desistir, você não deve desistir antes de colher. Você não deve desistir antes de ceifar. A palavra deixa claro, a seu tempo ceifaremos, ou ao seu tempo colheremos. Isso quer dizer, faz o quê? Ao seu tempo, ao tempo do Senhor, não ao meu e não ao seu tempo. E muitas das vezes nós plantamos, mesmo em meio à dor, mesmo em meio à escassez, e nós queremos colher no nosso tempo. Mas a própria palavra do Senhor diz que o nosso tempo não é conforme o Kairos de Deus. Nós trabalhamos com o tempo e Deus trabalha com o Kairos. E o Kairos dele trabalha de uma metodologia diferente do nosso tempo. Porque para Deus, um ano é 100 dias e 100 dias é um ano. Então, ao seu tempo, ao tempo do Senhor, não importa como tem sido a sua maneira que você tem plantado, não importa como tem sido a maneira que você tem semeado. Porque também vou falar um pouco da semente. Eu vou falar para você de uma pequena palavra chamada semente. Porque uma semente, quando o Senhor nos entrega uma semente, Ele sabe do potencial que você tem e o que você irá fazer com aquela semente. Mas a semente também ela tem um poder sobre as nossas vidas. A semente chamada obediência. Porque a palavra diz que ao seu tempo, para receber e para respeitar o tempo de Deus, nós temos que respeitar a palavra chamada obediência. E a palavra obediência também é uma semente. Porque só quem é obediente planta e só quem é obediente colhe. Ao seu tempo, existe um tempo determinado por Deus. Não é no meu, não é no seu, não é no nosso. Não é na nossa ansiedade e não é no nosso querer. É no querer dele. Quando você pega uma semente que você planta ela, antigamente eles se plantavam assim, pegavam vários punhados de milho, de feijão e plantavam. Hoje eu estava estudando e é diferente. Hoje eles plantam apenas uma semente.
Se pegou, pegou. Se não pegou, a próxima vai indo. Só que eu ainda quero recordar daquela geração, porque eu falo isso, porque o meu pai plantava ali, nós moramos ali, eu sou lá de 87, quando o Interlagos ainda era de barro, gente. Tinha aquele lote lá, e meu pai limpava e plantava. Ele plantava milho, plantava feijão, e ele abria as covas, e ele dava um punhadinho de milho e de feijão nas nossas mãos e falava: você coloca 3 a 4 caroços. E aí eu vim entender o seguinte: o Senhor abriu um entendimento na minha mente, e eu quero compartilhar com você. Talvez o Senhor está te dando 10 sementes aqui nessa noite. Assim como quarta-feira passada foi uma quarta profética, e eu creio, Diaconisa Lucimara, que o seu testemunho já é resposta de quarta-feira, porque o Senhor deu semente em nossas mãos aqui na quarta-feira para nós plantarmos no altar. E eu quero dizer para você, não é no seu tempo. Talvez, Elis, você disse que eu ia testemunhar hoje, eu não testemunhei, mas eu também quero trazer essa palavra dizendo para você que quarta-feira passada você plantou, mas não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E essa palavra veio no meu entendimento que quando nós plantamos uma semente numa terra, na cova ali, a gente planta ela, a gente faz o quê? A gente joga a terra por cima. Você não joga a semente e deixa aberto, certo? Você planta e joga a terra por cima. Aí ali você vai regando. Tem algumas que você rega todo dia, tem umas que você vai ter que regar uma vez por semana. Mas aí vem um trabalhar de Deus no oculto. Aí vem um trabalhar de Deus no tempo de Deus. Não é no tempo da nossa visualização, é no tempo da visualização do céu. Enquanto a semente está ali tampada sobre a terra, quem plantou consegue ver o que está acontecendo lá embaixo? Não. Mas o Pai que está no céu sabe. Talvez você plantou a sua semente ali naquela terra, que aquela cova que você abriu, havia brita, havia pedra, havia caco de vidro, havia algo escondido que os seus olhos não viu, e você plantou aquela semente. Aí o Senhor disse para mim: minha filha, diga para a minha igreja, talvez tenha plantado a semente e não tem visto aonde plantou. Talvez caiu no meio do pedregal, talvez caiu no meio de alguma dificuldade, mas o meu Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer para você: talvez você tenha plantado a sua semente aonde tem até pedra, mas o meu Deus é aquele que afasta a pedra e faz com que a raiz desça, porque Ele disse: vai crescer alinhado, vai crescer ramificado, vai crescer para a glória de Deus. E o meu Deus está dizendo: e aquilo que você não está vendo, eu estou vendo, e eu estou arrancando a pedra que está impedindo da sua raiz árvore. Então observamos que essa semente ela caiu ali, você não vê, mas ela pode haver impedimento de fazer com que ela continue penetrando para baixo, porque uma árvore primeiro ela cresce para baixo para depois ela subir para cima. E o Senhor disse para mim: é no tempo certo. Por isso que Ele diz no tempo certo, porque nós não plantamos hoje para colher amanhã. Nós não plantamos algo hoje para poder amanhã. É no tempo do Senhor. Esse processo de germinação na terra é um processo muito lindo, porque o Senhor diz para nós nessa noite: você nunca vai colher o que você não plantou. E eu falei: pai, eu talvez não vou ouvir nenhum glória a Deus da igreja, mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite: você não vai colher o que você não plantou. Você só colhe o que você planta. Então, se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta ódio, você vai colher ódio. Se você planta bonança, você vai colher bonança. Se você planta a bondade do Senhor na vida de alguém, o Senhor está dizendo: você vai colher bonança. E o meu Deus está dizendo: não se desfaleça no meio do processo. Glória a Deus. Você não pode desistir no meio do processo. Plantou em oração, plantou doente, plantou com medo, plantou em infidelidade, também plantou com infidelidade, mas plantou. Só que você só vai colher o que você plantou, mesmo sem ver o resultado. Plantou cansado, plantou ferido, plantou desacreditado.
que desata o crescimento espiritual, conjugal, material, maternal. A obediência é uma semente que, quando plantada em terra fértil, não tem como não crescer, não tem como não frutificar. A obediência, quando é plantada em uma terra fértil, adubada, que é regada com amor, com carinho, com dedicação, não tem como não crescer. Aleluia. E eu quero falar para você: você vai viver pela força da sua semente. Você não pegou. Você vai viver pela força da sua semente. Você não vai prosperar se você não plantar. E você também não vai colher se você não vai plantar. E Deus está dizendo: nem colhe e nem planta se você não semear. Eu vou viver na força da minha semente. Bata no seu peito. Eu vou viver a força da minha semente. O Senhor está dizendo para nós: você vai viver na força da sua semente. Porque não importa quem desacredita ou deixa de desacreditar, você só vai colher o que você planta. Então, se você crê que você vai viver pela força da sua semente, comece a dizer para o Senhor o que você está plantando neste culto, nessa noite. Eu sei que Ele tem poder de desquadrinhar o seu coração e ler os seus pensamentos, mas Ele diz que uma fé sem obra ela é morta. E se você não proclamar, e se você não anunciar, você não vai viver. Essa coisa parecida acabou de ler aqui em Malaquias 3:10. Aí lá no versículo 11 ele fala muito mais. E o que eu aprendo sobre esse versículo é que uma boa semente, quando cai em uma terra fértil, ela tem duas realidades: a de liberação e a da incapacidade de gerar. Quando uma boa semente cai numa terra fértil, a liberação libera a prosperidade sobre a sua vida. Quando a sua semente cai numa impossibilidade, o inferno tenta impedir de fazer que você chegue a alcançar aquilo que você plantou. E o Senhor, Ele foi um Deus de princípios. E Ele falou muito em parábolas. Ele usa as parábolas para dizer sobre princípios, transcendendo a antiga aliança e a nova aliança, ao princípio da semeadura. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: há poder na sua semente. Talvez quando você ouve a palavra semente, a nossa mente, o nosso coração já fecha com aquele bloqueio, porque você pensa que semente é você dar, é só você dar, só você dar. É só você semear. Mas o Senhor me fez lembrar que nós gostamos mesmo quando falamos que uma semente, ela se torna colheita, que nós vamos receber. Mas o Senhor também deixa claro nessa noite que é impossível colher se não estamos semeando. É impossível colhermos se não... É possível vivermos o mês de abril, o mês da colheita, se nós não estamos semeando, se nós não estamos anunciando aquilo que é para anunciar, se não estamos fazendo aquilo que é para fazer. E essa palavra me quebrou, porque eu falei: Pai, metade do mês
Deus. Isso está escrito porque ele disse: nós não cansemos. Então está dizendo: se você cansa, você desiste. Se você pega uma reta a pé e você se sente cansado, você faz o quê? Você para. Então ele está dizendo para mim e para você: quem desiste não colhe. Então você pode estar plantando chorando, você pode estar plantando no meio da sua pior fase da sua vida, mas o Senhor também diz lá no Salmo 126: aqueles que plantam em lágrimas voltarão, colhendo trazendo com alegria os seus feixes. Glória a Deus. E não nos cansemos de fazer o bem. Aleluia, Jesus. Aí eu aprendi, meu bem, que existe uma dinâmica no céu. O céu, ele é reativo. E nós estamos vivendo uma geração passiva, uma geração calma, que quer ver o milagre, mas não provoca o milagre, que quer ver o paralítico andar, mas não provoca o milagre. Aí o Senhor me lembrou de quando Pedro estava lá no bar e Jesus estava em cima das águas. E aí Pedro fez uma reação ao Senhor, e o Senhor confrontou ele: vem. Então o Senhor está dizendo para mim e para você viver milagre, você precisa de provocar o teu milagre. Aleluia. Não é com a boca fechada e murmurando que você vai viver o seu milagre. É reagindo, é sendo reativo. Uma fé passiva não ressuscita mortos. Uma fé passiva não faz o paralítico levantar de cima de uma cama. Uma fé passiva não faz uma igreja prosperar. Uma fé passiva não faz que a palavra do Senhor chegue no prostíbulo. Uma fé passiva não faz que a palavra do Senhor lá dentro da Cracolândia. Uma fé passiva não faz você viver aquilo que você sonha. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você pode até sonhar, mas se a sua fé for passiva, você vai continuar sonhando. Aleluia, Jesus. Reativo. Quanto mais glória você manda, mais glória. Quanto mais você fala de Jesus, mais Ele. Quanto mais você proclama Ele. Então o Senhor está dizendo para nós nessa noite: entra no meio desse vale aí, Ezequiel. Esses ossos podem voltar a reviver. Senhor, tu sabes. Ele devolve para o Senhor, tu sabes. Então ele diz: profetiza. E ele faz o quê? Uma reação. Quando ele diz tu sabe, ele está reagindo àquilo que Deus liberou para ele. Ele está só esperando uma resposta. E muitas vezes Deus está dizendo: profetiza. E você está com a boca fechada. Fala, você está com a boca fechada. Planta, seu coração está tão fechado que você diz: não desce mais uma semente nessa terra. Aí Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você não vai prosperar no que você não planta. Você só vai prosperar naquilo que você semeia. Você só vai colher aquilo que você planta. Abril é o tempo de colheita sobre esse ministério. E eu não sei para quem é, mas o Senhor está fazendo algo muito grandioso em nosso meio. E Ele está dizendo: você com os seus olhos na terra não está vendo, mas pastor Hudson, Ele está dizendo para nós nessa noite: vai haver colheita sim. Porque tem plantado em meio a deserto, tem plantado em meio a choro, tem plantado mesmo em meio ao inimigo se levantando. O inimigo se levanta de manhã, mas a igreja se levanta de tarde. A palavra do Senhor está ecoando sobre o mundo espiritual. E abril será o tempo de colheita sobre essa casa e sobre a sua vida. Aonde o devorador passou, o meu Deus está trazendo tudo de novo para o seu devido lugar. Glória a Deus. Quem não desiste, colhe. Quem não desiste, colhe. Agora eu já falei para você sobre a semente. Você já entendeu que se você não planta, você não. E agora Deus está dizendo assim: não pare agora. A colheita está mais perto do que você imagina. Aleluia. O problema não é
de colheita é o desfalecer no meio do caminho. Hoje eu vou para o culto porque eu estou bem. Hoje eu vou dar glória a Deus, aleluia, porque eu estou bem. Mas domingo eu vou ficar aqui com a minha boca fechada, porque ninguém sabe como é que eu estou. Aí eu estou dizendo, o problema não é a falta de colheita, é o desfalecer no meio do caminho. Não desfaleça, não desfaleça. O inimigo está dizendo, está tentando a todo custo fazer você parar. Mas eu estou dizendo, não cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo ceifaremos. Não adianta querer colher o que não plantou. Não adianta querer colher se parou de plantar. Não adianta esperar a promessa e desistiu do processo, porque a semente ela passa pelo processo. Então não desista do processo. Não adianta reclamar da colheita se você não perseverou. Não adianta reclamar que você está colhendo pouco se no meio do caminho você se desfaleceu. O Senhor está dizendo para nós, não se desfaleça, persevere, persevere, creja em Deus, creja em mim. Eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o início, eu sou o meio e o fim. Deus não é injusto para esquecer aquilo que foi plantado, não, igreja. Deus ele não vê, não deixa de ver, ele está com seus olhos voltados para nós. E toda semente tem uma memória no céu. Tudo que você planta, tanto de bem quanto de ruim, pode deixar estar registrado. Hoje é dia de alinhar o coração e permanecer. Glória a Deus. Declare comigo mais uma vez, com seus olhos fechados, com toda a sua fé. Eu não vou desistir antes da minha colheita. Eu não vou desistir antes da minha colheita. Eu vou permanecer Eu vou permanecer até ver aquilo que Deus me prometeu até ver aquilo que Deus me prometeu nas minhas mãos. nas minhas mãos. Você crê? A promessa não é só para quem começa, é para quem permanece até o fim. Você pode começar meio perdido, plantando meio desnorteado, mas existe algo poderoso nesse tempo sobre colheita, porque a colheita não começa no campo, ela começa na decisão de não desistir. E tem gente aqui que acha que Deus te esqueceu. Tem gente que olhou para a terra e só viu silêncio. Tem gente que olhou para a semente que plantou e está vendo só o silêncio. Mas o Senhor está dizendo para nós nessa noite, eu estava trabalhando enquanto você pensava que eu estava parado. Deus está dizendo, eu estou trabalhando enquanto você está vendo tudo normal. Você não vê com os seus olhos, mas os meus olhos estão sobre você. Porque semente ela não morre. Semente ela trabalha no oculto. A semente ela passa por um processo tão dolorido, ela praticamente pode dizer que morre para uma árvore nascer, para um fruto nascer. E Deus está dizendo que semente não morre, semente trabalha no oculto. E eu trouxe uma palavra do céu para nossas vidas nessa noite. Você não está atrasada. Você não está atrasado. Você está no tempo da colheita. Glória a Deus, aleluia. Você está no tempo da colheita. É a palavra que sustenta a semente. Hoje não é só uma palavra de colheita e de semente. É um alinhamento espiritual através da palavra de Deus. E Deus nos trouxe aqui para nós lembrarmos que nós devemos sempre plantar, não importa qual seja, se seja no outono, se seja no inverno. O Senhor dá a semente a quem semeia. E se você semeia, o Senhor está dizendo, eu estou entregando sementes. Porque quanto mais você semeia na minha vida, quanto mais você semeia na minha casa, quanto mais você semeia no meu terreno, o meu terreno é fértil. Aleluia.
semente que você plantou em lágrimas vai gerar uma colheita de alegria. Existe um tempo para plantar e colher. Não é que você deixou de plantar que Deus esqueceu de você. É Deus nos chamando nessa noite. Planta hoje, mas não exige de mim a colheita amanhã. Espere o meu tempo. Porque tem gente pedindo coisas para Deus aqui. E se Deus entregar hoje, amanhã você não retorna mais. E é por isso que a palavra é clara em nos dizer que é um tempo dele. Aleluia! Deus transforma dor em fruto de alegria. Nada é perdido diante de Deus. Não adianta você querer colher sem permanecer. Não adianta você plantar e abandonar. Não adianta viver de promessas sem perseverança. Deus não falhou quando Ele escolheu você, quando Ele te entregou a sua semente. Talvez você que está aqui até tenha sido cansado no meio do caminho, tenha se desfalecido. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para a igreja do Senhor: você não vai desistir. Você não vai parar. Você não vai deixar de plantar, porque você vai viver a colheita de Deus sobre a sua vida. Eu não sei qual tem sido o momento da sua dor. No meio da semente que você plantou na terra, talvez quem está do teu lado está dizendo: não vai crescer. Mas Deus está dizendo para nós: não canse de fazer o bem. É uma palavra que vai abrir o nosso entendimento. Toda semente, ela tem o poder de gerar um milagre sobre as nossas vidas. Toda semente, ela tem o poder de transformar as nossas vidas. Toda semente tem o poder de abrir portas que foram fechadas. Toda semente tem o poder de te levar a um lugar de lembrança onde você achou que estava sendo esquecida. Existe uma semente que foi muito preciosa. E existem sementes em nossas vidas que precisam morrer para que outras possam viver. Assim como Jesus foi gerado uma semente no ventre de uma pura, uma semente incorruptível, Jesus. E foi através dessa semente incorruptível, e foi através dessa semente que morreu, que hoje a redenção nos alcançou e nos dá vida e esperança. E o Senhor está dizendo: você plantou e você está querendo colher ali, mas essa semente precisou morrer, porque eu coloquei outra em suas mãos. E se você for doida como eu, você começa a pegar essa semente aí e depositar nessa terra que é fértil, porque o meu Deus está dizendo: o meu filho morreu para que você tivesse acesso, e enquanto ele não vier ainda há esperança. Enquanto ele vir, não desfaleça. Enquanto ele não vier buscar a amada igreja, não desfaleça. Não pare no meio do caminho, não pare no meio do processo. A semente pode passar pelo tempo da morte, mas no tempo certo o Senhor te fará brotar de novo. Senhor, aleluia. Você vai viver pela força da sua semente, mas você também vai colher
poder da semente que você plantou. Aleluia. O Senhor está entregando essa chave nas nossas vidas nessa noite. E você vai sair daqui entendendo que a semente de ter feito você abandonar tudo lá fora para estar aqui nessa noite plantando, vai fazer você colher o seu maior milagre. Aleluia. A semente que você está plantando aqui nessa noite vai fazer você viver o seu maior milagre. Debaixo do céu tudo é uma semente. Debaixo do céu tudo é uma semente. Basta que você plante na terra certa. E eu preciso dizer mais uma coisa, vai doer, mas vai sarar. Deus não vai prosperar a semente que você não semeou. Você entendeu? Deus não vai prosperar a semente que você não semeou. Saia daqui nessa noite entendendo que Deus está te liberando semente em suas mãos. E eu declaro pela autoridade do nome de Jesus que essa semente vai fazer você viver durante esse restante de 15 dias que falta o extraordinário do meu Deus. Você que não semeia porque você não tem mais condições de suportar, o Senhor está dizendo: eu entrega para mim o seu fardo, porque eu te ajudo, eu te ajudo. Entregue para mim as suas inquietações, porque eu te ajudo. E eu declaro que durante esses 15 dias restantes do mês de abril, você vai chegar aqui neste altar e vai declarar: pastor, eu colhi a 100 por 1, porque a palavra foi liberada e essa terra aqui é fértil. E nós não vamos nos cansar de fazer o bem até a volta de Jesus. Receba essa palavra, igreja. Porque até aqui o Senhor me deu. Talvez não é a palavra que você saiu de dentro da tua casa para você ouvir, mas eu sou prova viva da bondade e da fidelidade de Deus, mesmo sendo falha, imperfeita e infiel. Essa igreja é prova viva da fidelidade e da bondade de Deus. E começa a declarar a sua semente por aí, porque tem gente precisando de conhecer essa terra. Tem gente precisando de colher, de conhecer esse agricultor. Tem gente precisando de conhecer esse remidor. E aonde você tem plantado o remidor se chama Jesus de Nazaré. E aonde você está plantado o remidor se chama Jesus de Nazaré. E eu declaro que você parou na temporada certa aqui nessa noite. A temporada de colheita. Você vai colher a 100 por 1, mesmo que você não esteja ainda percebendo. É a 100 por 1, diz o Senhor. Porque você chegou na temporada da colheita. Você chegou na temporada da colheita. E eu estou declarando porque eu vejo sim sementes em mãos aqui nessa noite. E o Senhor está dizendo: você vai ter para dar. Você vai ter para dar. Você vai ter para abençoar. Porque aqui a terra é fértil. Então mesmo que seja semeando em lágrimas, não deixe de semear. Glória a Deus. Semeie o abraço. Semeie o amor de Cristo sobre a sua vida. Semeie a palavra que te arrancou do meio da depressão. Semeie a palavra daquela arma que era para ter atirado contra a tua vida. Mas o Senhor disse: não vai descer a sepultura, porque semeou em lágrimas e vai colher. Em nome de Jesus, receba essa palavra. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de